Oi, meu nome é Paola e no nosso trabalho a gente vai estar falando do contrato social. Eu especificamente vou estar falando do contrato social do Rousseau. E antes disso eu vou dar uma pequena contextualizada. O contrato social do Rousseau foi criado em meados do século XVIII e ele fez esse contrato com o intuito de criticar o contrato do John Locke. No contrato do Locke, ele defendia o absolutismo e o Rousseau quis fazer um contrato rebatendo isso e apoiando totalmente o liberalismo. E para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender como funciona a sociedade absolutista. A sociedade absolutista ela é constituída entre um poder central, onde esse poder pode ser um rei ou um governante, e ele comanda tudo. E na visão do Rousseau, isso estava errado, e ele fala até que o soberano não é o rei, e sim o povo, e esse soberano tem que trabalhar para o povo. O Rousseau pensava o Estado como uma sociedade civil. E no contrato social dele, ele cita que ele preserva pela liberdade natural do homem, a segurança e o bem-estar dele. Ele também fala que a igualdade entre todos é de comprometimento de todos. Ele fala sobre uma diferença entre a vontade do indivíduo e a vontade do cidadão, e essa última deve ser coletiva, havendo interesse em comum. Seria uma condição para a liberdade. E por último, ele fala que as ações do Estado deveriam ser dadas em nome da soberania do povo. Bom, primeiramente, boa tarde, né, professora? Meu nome é Geraldo e eu vou dar sequência aqui ao trabalho, dando sequência à fala da Paola, que ela destrinchou e explicou muito bem o contrato de Rousseau. E agora eu vou falar sobre a contextualização desse contrato e da ruptura desse contrato no nosso cenário atual, na nossa sociedade brasileira contemporânea, do século XXI. Bem, para a gente entender melhor, eu preciso ressaltar que nesse contrato é preciso que haja uma relação de confiança entre o Estado, que seriam os governantes, seriam os políticos, o poder judiciário, o poder legislativo, para com para com a sociedade, que seria a população. Bem, eu trouxe aqui 5 problemáticas e, consequentemente, 5 rupturas do contrato que eu considero mais importante devido ao cenário atual político brasileiro. E a primeira é a desigualdade de gênero, que já é um tema muito batido, nós já aprofundamos, já discutimos muito nas suas aulas. Eu, como homem, eu não tenho muito lugar de fala sobre essa temática, mas é importante ressaltar que as mulheres elas não são amparadas pelo Estado. Ainda existem muitas desigualdades, tanto no cenário econômico, na busca por empregos, e tanto nas características de uma sociedade patriarcal. Bom, essa é a primeira problemática, a gente sabe que tem essa ruptura porque elas não se sentem seguras e amparadas pelo Estado. Bem, a próxima ruptura que eu trouxe também é um tema que já foi muito discutido em sala de aula, muito discutido por você, e é um tema muito presente no dia a dia, que é a desigualdade racial. Bem, esse é um tema que já foi muito abordado, né? Nós temos agora os movimentos Vidas Negras Importam, ocorrendo nos Estados Unidos. Nós tivemos a morte do cidadão negro que morreu dentro do supermercado, e que a gente sabe que existe um mito da igualdade racial no Brasil. Gilberto Freire falava nessa igualdade brasileira, desse jeito brasileiro, e que a gente sabe que não ocorre. Aqui no Brasil nós temos um racismo estrutural muito presente, como nos Estados Unidos, como em outros países pelo mundo. E a gente sabe que tem essa ruptura porque, primeiro, que eles não são amparados; segundo, que eles sofrem com essa discriminação, sofrem com o racismo; terceiro, que eles não têm as mesmas oportunidades do que os brancos. E tudo isso não vai gerar uma relação de confiança entre o Estado e esses indivíduos. Quando a gente fala dessa ruptura, não é com a sociedade de maneira geral, pode ser com grupos, ruptura com grupos. E essa é uma problemática muito importante, talvez uma das mais importantes do nosso cenário atual, onde nosso presidente ele fala falas racistas, não só com negros, mas como quilombolas, como indígenas, e que é muito importante a gente trazer isso para esse debate. A terceira ruptura que eu trouxe foi a vulnerabilidade social no Brasil, e ela está presente
em vários aspectos, como as pessoas em situação de rua, as pessoas desempregadas, as pessoas que estão passando fome e principalmente nesse período de pandemia, nós podemos perceber que houve um aumento muito grande de pessoas em vulnerabilidade social. E aí o pacto está evidente, né? Essa ruptura do pacto está evidente, porque o governo ele não presta auxílio, ele negligencia, então essas pessoas elas passam frio, passam fome, e o contrato social basicamente não está presente para essas pessoas, elas não são amparadas pelo governo, isso está bem evidente. Bom, a quarta ruptura é a violência policial. Bem, o órgão que era para dar segurança para a população, que era para dar estabilidade, que era para trazer a paz para a população, é muitas vezes o motivo dessa insegurança. Nas favelas do Brasil, nas favelas brasileiras, a gente pode perceber muito o quesito da violência policial, da milícia fortíssima. É outro pacto, é outra quebra, assim, muito evidente. E, e é isso. A última problemática que eu trouxe, que eu escolhi, é a questão da saúde pública no Brasil. Nós sabemos que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é um exemplo para outros países, como os Estados Unidos, que não têm uma saúde pública eficiente, porém ele é muito falho ainda, principalmente em áreas periféricas, onde a população ela é negligenciada. Não vão ter consultas mensais de apoio, de acompanhamento, e principalmente nesses últimos anos, vem aumentando os casos de IST, são as infecções sexualmente transmissíveis, nessas áreas periféricas. Nós também temos uma negligência com a saúde psicológica dessa população, principalmente nesse momento de pandemia. Os casos de depressivos aumentaram drasticamente e a gente vê que tem essa ruptura do contrato, principalmente nas áreas periféricas. Não são exclusivamente nas áreas periféricas, mas principalmente. E é importante que esses temas, essas problemáticas, essas rupturas que eu trouxe, elas sejam debatidas, elas sejam discutidas em diversos âmbitos da sociedade, seja na Câmara dos Deputados, seja na Câmara de Vereadores, seja nas escolas, seja em palestras, porque esses temas eles precisam ser debatidos, eles precisam ser resolvidos. E para isso necessita criar um pacto que realmente seja eficiente e que demonstre essa relação de confiança. E o Hugo e a Júlia vão dar sequência agora no grupo, falando sobre esse possível novo pacto. Oi, eu sou o Hugo, aluno da M15, e agora eu vou dar continuidade na fala dos meus colegas. Então, recapitulando o que a Paula disse, Rousseau ele defendia uma reformulação social em que o anseio geral ele fosse atendido por um governo que não só visasse no atendimento dos privilégios da classe dominante, mas que também visasse o bem social. Para ele, ele argumentava que sempre o grupo era mais importante que o indivíduo, e que a vontade geral era soberana à vontade individual. Diferente de Locke, que acreditava na superioridade do indivíduo e que nós somos capitães de nós mesmos, e que o direito à propriedade privada era pela fundamental para uma sociedade justa e igualitária. Mais uma vez discordando com Rousseau, porque o Rousseau dizia que a propriedade privada era o verdadeiro mal da civilização. Diante disso e do contexto apresentado, na nossa concepção, deve-se haver um contrato em que estabeleça que o Estado seja mais presente na redução dessas desigualdades, como as citadas pelo Geraldo, através de intervenção social e econômica. Seria uma espécie de social-democracia. Explicando basicamente o conceito de social-democracia, seria mais ou menos os trabalhadores abririam mão de socializar os meios de produção e assim os donos desses meios abririam mão de parte do lucro para que fosse investido na qualidade de vida das pessoas em geral. Ou seja, não seria nem a liberdade proposta por Locke e nem o que foi oferecido por Rousseau. Dessa forma, o Estado ele passa a oferecer à população um padrão mínimo de vida, que incluiria a Seguridade Social, com alguns benefícios, como o seguro-desemprego, o auxílio durante períodos de enfermidade, a licença maternidade, aposentadoria por invalidez ou por tempo indeterminado e entre outros benefícios. E também incluiria assistência social àquelas pessoas mais vulneráveis da sociedade. Oi, professora! Dando continuidade ao que o Hugo estava falando, eu vou explicar de forma mais concreta como que é esse contrato que estamos propondo. Então,
As bases dele seriam a justiça social, a sustentabilidade ambiental e a viabilidade econômica. E como que deve ser feito para isso funcionar, né? Primeiro, deve ser assegurado a longo prazo oportunidades de emprego decentes para todos, para reduzir as disparidades sociais e econômicas que existem no mundo de hoje. Outro ponto seria garantir um planeta habitável do ponto de vista ambiental para gerações futuras, porque a gente sabe que se continuar do jeito que tá, não vai ter nem onde viver, né? Então tá. E como devem ser feitas as discussões para isso ocorrer? Elas devem ser feitas entre governos, população, sociedade civil, empresas e comunidades, para chegar a um consenso, sabe? Realmente não ser só a mesma coisa que é agora. Um grupo decide, o restante obedece, sabe? Tá. Nesse contexto, o futuro ele deve ser baseado em políticas energéticas que visem uma maior sobriedade de consumo, busca de eficiência e ênfase sobre todo o elenco das energias renováveis, a solar, a hidráulica, a eólica, sem esquecer dos diferentes tipos de bioenergia. É importante ressaltar ainda que a segurança energética deve andar de mãos dadas com a segurança alimentar, o que nos remete, por sua vez, à questão das revoluções verdes e azul e à reforma agrária, que, mesmo na contemporaneidade, ainda é uma questão super atual. Ok, por fim, o que a gente tem que pensar, o que tem que estar na mente na hora de dar o passo inicial para esse contrato? Parar de pensar e tirar da mente, né? Tirar da mente que estamos todos no mesmo barco e que estamos no mundo pós-racista. Gente, isso é um mito, é história para dormir, não é verdade, sabe? Tem que ter em mente que isso aqui, o mundo pós-racista, estamos no mesmo barco, é um mito, tem que ter isso em mente. Tá? É isso, professora. Espero que você tenha gostado do nosso trabalho. É isso. Beijo. Go. Go.